Mateus, capítulo 6, verso 33. Leiamos. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Oremos. Querido Deus, fale ao nosso coração nessa noite, mais uma vez. Estamos aqui na tua casa, queremos te ouvir, queremos entender a tua palavra, o teu projeto para nós. Queremos, Deus, desvendar os teus caminhos e andar por eles, entendendo que são melhores para a nossa própria vida. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. 1826 é a data em que foi separada para dizer que surgiu a câmera fotográfica, 1826. Não foi uma pessoa só, várias pessoas trabalharam para o surgimento da câmera fotográfica, mas um francês, Joseph Niepce, levou a fama, né? É dele a fama de quem criou a câmera fotográfica. Mas o que nos chama a atenção é que a câmera fotográfica tem o propósito de registrar um momento que nos chamou a atenção, alguma coisa na nossa vida marcante, ou algum objeto, ou alguma paisagem que nos encanta e nós queremos que aquilo ultrapasse o tempo. Então nós registramos aquele momento. Eu sei que alguns apenas lembram quando nós tínhamos que comprar filmes para colocar na câmera, né? São poucos aqui, os mais jovens não têm a mínima noção do que significa isso. E aí nós tirávamos, tinha de 12, de 24 e de 36, não era? E era aquilo que você tinha, aquele material para trabalhar. E nesse tempo, às vezes você levava o filme para ser revelado e com toda empolgação, entusiasmo, você ia buscar as fotos e percebia que muitas delas ficaram embaçadas. Se lembram disso? Foram tiradas sem foco, desfocadas, e aquilo trazia uma tristeza no coração, porque não tem como tirar mais aquela foto naquele momento, o tempo passou, fica com aquela mesmo mal focada. Mas graças a Deus veio a revolução tecnológica, e agora nós temos câmeras digitais, nós temos os nossos celulares, que a todo momento nós podemos captar a imagem. Se não ficou boa, a gente tira outra. E eu fiquei pensando, imagina se no tempo da Bíblia tivesse câmera fotográfica. Eu acho que o povo não conseguiria atravessar o rio, porque ia parar para tirar selfie, né? O Mar Vermelho quando abre, imagina o povo, quem é que não ia parar para ficar tirando selfie ali no mar, enquanto estavam atravessando, né? E Deus ia dizer, anda gente, que eu tenho que fechar esse negócio, o exército está chegando. Mas nós vivemos essa geração, somos privilegiados por viver numa época onde podemos tirar bastante foto. Agora, quando uma foto sai mal tirada, talvez nós queremos captar um momento e a nossa rapidez não permite que aquela foto saia com qualidade. Isso traz uma certa tristeza. Por isso nós temos aí na internet vários cursos para você aprender a tirar foto. E você os fazendo, você vai ter como aproveitar melhor o seu momento e ter mais precisão, ter mais técnica, sensibilidade e agilidade no seu registro fotográfico. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós estamos diante de um sermão que Cristo está nos convidando para pensarmos a respeito das fotografias da nossa vida. Nós estamos aqui diante de um momento onde Jesus está ensinando as pessoas a aprenderem a fazer da vida um momento intenso, um momento verdadeiro, um momento onde nós possamos tirar o melhor da nossa existência, fazer da vida uma sequência interminável de registros bem focados. O Sermão do Monte tem o propósito de ajudar você a focar a sua vida para que ela fique nítida, para que ela fique clara, para que ela fique bem resolvida, com uma boa resolução. O Sermão do Monte é um convite do nosso Senhor Jesus Cristo para avaliarmos os elementos principais que sustentam a nossa vida e que nos direcionam na caminhada. É um curso intensivo e profundo sobre os elementos que vão nos ajudar a captar a melhor imagem possível da nossa existência. Ele fala de princípios que extrapolam o tempo.
nós estamos aqui diante de um texto que está inserido num contexto onde Jesus vai falar sobre humildade num mundo de orgulhosos, onde Jesus vai falar sobre misericórdia num mundo que quer punição a qualquer custo. Nós estamos diante de um texto que fala de justiça, de amor, de oração, de devoção, de jejum, de compaixão, de senhorio. Você vai ter que escolher qual senhor vai seguir, ou Deus ou as riquezas. Nós estamos diante de um texto que fala de valores, valores da vida, que precisamos preencher os nossos corações deles, mas também nós estamos diante de um texto do sermão que está falando de preocupações. Meus amados, quantas preocupações inflamam a nossa alma, povoam o nosso cérebro. Será que aqueles que vieram para esse culto à noite não estão atormentados por muitas preocupações, ou não chegam a estar atormentados, mas estão envoltos em várias preocupações? Preocupação, a palavra já define. É você se ocupar de alguma coisa que ainda não aconteceu, é antecipar uma ocupação. Você pensa no futuro, pensa em questões que ainda não fazem parte do seu momento, e você traz isso para dentro da sua mente e fica pensando nisso. Gera ansiedade. E Jesus está falando nesse texto sobre ansiedade. Você ficar preocupado com o amanhã. Isso, irmãos, traz várias consequências prejudiciais para a nossa vida. E uma delas é que quanto mais eu me preocupo com o amanhã, menos eu vivo o meu presente. Quanto mais eu me preocupo com as coisas que ainda vão acontecer, menos eu saboreio as maravilhas que Deus tem me dado hoje. O Evangelho, o convite de Deus para nós, é para que façamos do nosso presente um momento bem aproveitado. O amanhã pertence a Deus. Nós temos que viver o nosso presente, o nosso momento, perceber nele as maravilhas que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, ter uma vida marcada pela gratidão, um coração que transborda de louvor a Deus, por aquilo que Deus tem feito em nós agora. Jesus vai dizer que a ansiedade é o resultado de uma vida desfocada, ou de uma vida que errou o foco. Para Billy Graham, um grande pastor, ele diz o seguinte: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e na sua vontade para nós. Ficamos ansiosos quando colocamos os nossos corações em coisas que são menores do que Deus. No domingo passado, nós falamos sobre qual deve ser o alvo da nossa vida. Precisávamos estabelecer um alvo, e estabelecemos a vontade de Deus como alvo para a nossa vida. Deus quer que nós vivamos debaixo da sua vontade. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos envolvidos pela realidade eterna. E é isso que esse texto que nós acabamos de ler vai nos convidar a fazer. Por isso eu quero propor o seguinte tema: focados na dimensão eterna. Nós temos uma dupla cidadania, temos falado sobre isso aqui na igreja. Nós somos cidadãos dessa terra, somos brasileiros, vivemos aqui, nesse país, nos preocupamos com esse país, existem questões que na política, economia, na sociedade de uma maneira geral, na ética, que afetam a nossa vida. Mas o que o Sermão do Monte, e esse texto especificamente, nos convida a pensar, é que nós também somos cidadãos celestiais. Nós somos pessoas que foram inseridas no reino de Deus, e temos que ter agora não só um envolvimento com as coisas dessa terra, mas principalmente nós precisamos encher os nossos corações e as nossas mentes com as coisas da eternidade, porque as coisas dessa terra vão passar, e o que vai ficar é aquilo que nós construímos num relacionamento fundamentado na eternidade. Por isso, eu quero pensar um pouquinho com você nesse tema, focados na dimensão eterna. Priorizar a vida eterna exige uma ação disciplinada. Se eu e você queremos pensar na vida eterna, se eu e você queremos viver nessa perspectiva da eternidade, nós precisamos ter uma ação disciplinada para isso, porque o nosso coração, como a Bíblia nos ensina, ele é enganoso, ele é corrupto, ele tem uma atração muito forte pelas coisas dessa terra. Ele quer se envolver com as coisas desse mundo, e nós somos admoestados pela palavra para olharmos para as coisas do alto.
Nós somos admoestados pela palavra a nos envolvermos com as coisas de Deus e tomarmos cuidado para que não sejamos tragados pelos compromissos e por aquelas coisas que tentam roubar a nossa atenção nesse mundo. E esse texto então vai nos ensinar que nós devemos ter uma ação. Eu e você precisamos ter uma disposição de coração, precisamos ter na nossa agenda uma busca. Por isso que o texto começa dizendo: não se preocupem com as coisas que estão ao seu redor e que você precisa delas. Antes, buscai. Buscai. Está no imperativo, esse verbo, zetel, um verbo importantíssimo na Bíblia. Esforçai em adquirir conhecimento. Alguns entendem que de uma maneira mais específica significa investigue filosoficamente, ou seja, não é uma questão de intelecto, mas é uma busca de sentido existencial. A ideia dessa palavra, usada naquele tempo em que Cristo colocou nesse texto aqui, a ideia era essa, uma busca de sentido para a vida. Irmãos, essa palavra é tão importante que na Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para a língua grega. Na Septuaginta, essa palavra foi usada no Antigo Testamento cerca de 400 vezes, para nós entendermos a importância dela. É um convite para que possamos buscar o Senhor, e Deus faz esse convite não só para nós hoje, como o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que precisamos ter essa ação disciplinada de busca, como também o Novo Testamento, essa palavra é utilizada nos 4 evangelhos, nas cartas paulinas, nas epístolas gerais e também no livro de João e Apocalipse, uma palavra que permeia toda a Escritura, a busca pelo Senhor. E a ideia aqui, meus queridos, é voltar-se a Deus com todo o seu ser. Hoje nós celebramos a ceia, e a ceia é um convite para pensarmos naquilo que Deus fez por nós. Deus nos amou, e por nos amar, Deus não fez uma declaração de amor no céu, com nuvens. Por nos amar, Deus não simplesmente declarou isso numa carta e registrou, dizendo: olha, eu amo vocês. A maneira de Deus amar envolve a entrega e a morte do seu Filho Jesus. Deus nos amou de maneira plena e completa, através do sacrifício do seu Filho Jesus. Mas agora Deus também quer que nós o busquemos de todo o nosso coração. E talvez essa seja a nossa grande luta na caminhada, porque nós até queremos buscar o Senhor, nós até queremos o envolvimento com Ele. A dificuldade é nós nos entregarmos por inteiro, a dificuldade é nós nos rendermos por completo e dizermos para Ele: Deus, a minha vida pertence a Ti, tudo o que eu penso, tudo o que eu falo, tudo o que eu faço, eu quero consagrar como um culto ao Senhor. Todas as visitas em páginas na internet, eu quero consagrar como uma adoração ao Senhor. O meu relacionamento conjugal, eu quero que seja direcionado pelo Senhor. O meu trato com os filhos, eu quero que seja monitorado pelo Teu Santo Espírito. Eu quero que no meu trabalho o Senhor me dê direção e eu vou fazer aquilo que a Tua palavra coloca para mim. Buscai, ou buscar o Senhor, envolve todo o nosso ser. Essa é a ideia da palavra aqui no texto. É um exercício, meus amados, que exige a dedicação, a disciplina e a persistência de um atleta. Se você perguntar para qualquer atleta que está vindo para as Olimpíadas 2016, qual a sua prioridade nas Olimpíadas 2016? Ele vai responder para você que a prioridade dele é a medalha. Ele está muito bem focado, ele tem uma prioridade. E ele está se dedicando, ele está treinando exaustivamente para conseguir o seu objetivo. E a palavra de Deus vai colocar que nós também precisamos nos envolver nessa busca por Deus da mesma forma. Quando um treinador pergunta para o atleta: o que você quer nas Olimpíadas? Ele vai responder: eu quero a vitória. Quando nós somos questionados o que nós estamos buscando nessa vida, nós precisamos saber muito bem qual é a nossa busca. Estamos atrás do quê? E a palavra de Deus vai nos ensinar que toda vez que nós buscarmos, nós vamos achar. Porque no próprio Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 7, Jesus Cristo vai dizer o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você buscar em Deus,
você vai encontrar. Se você buscar, você vai encontrar. A palavra registra a história de centenas de homens e mulheres que buscaram e encontraram. Deus não tem porquê não revelar para você aquilo que você busca. Busque, que você vai encontrar. Vários textos na palavra do Senhor nos comprovam isso. Por exemplo, 1 Crônicas 16:11 diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. O profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O profeta Amós vai nos ensinar que a busca pelo Senhor vai gerar vida em nossos corações. Ele diz: buscai ao Senhor e vivei. O profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 3, vai dizer que a busca pelo Senhor é uma atitude dos mansos de coração. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Colossenses, capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo escreve: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, se nós estamos aqui nessa terra e queremos uma vida focada e não desfocada, queremos uma vida que seja precisa no seu objetivo, nós precisamos buscar. E não podemos vacilar em momento algum. Nós temos que buscar em todo o tempo. Nós precisamos nos concentrarmos dia a dia nessa busca incessante por Deus. Mas, meus queridos, o texto também nos ensina que priorizar a vida eterna exige de nós um escalonamento de valores. Exige de nós um escalonamento de valores. Quando olhamos esse texto de maneira mais abrangente, vamos ver que os versículos em volta estão tratando da ansiedade, e as pessoas elas ficam ansiosas por aquilo que ou elas não têm ou elas têm medo de perder. Não é verdade? E nós vamos ter que fazer um escalonamento do que é importante na nossa vida, porque todos nós buscamos alguma coisa. Todos aqui estão em busca. Nós estamos correndo atrás. Eu posso perguntar para cada um qual é a grande busca da sua vida no momento, e você vai me responder. Agora, o que Deus queria ouvir de todos nós é que a nossa busca primordial fosse o quê? Fosse o seu reino e a sua justiça. Nós precisamos escalonar os nossos valores. Jesus estabelece escala de valores na argumentação contra a ansiedade no versículo 25. Ele fala assim: olha, vocês estão procurando vestuário, mas o corpo é mais importante. Deus deu o corpo, mas a gente fica ansioso por causa do vestuário. Jesus vai dizer: vocês ficam ansiosos pela comida, mas a vida vale mais. E quem deu a vida foi Deus. Para que nós estamos preocupados com a comida? Se Deus deu a vida, Ele não vai dar a comida. Comida e veste é menos ou mais importante do que corpo e vida? É menos. A lógica que Jesus estabelece aqui é a seguinte: se eu dou o corpo, se eu dou a vida, por que vocês estão preocupados com a comida e com a roupa? Irmãos, nós precisamos entender que ganhamos o maior dos presentes. Ganhamos a salvação em Cristo Jesus. Ganhamos o maior dos presentes. Ganhamos a vida eterna. Ganhamos Deus como Pai. Nós não temos que viver ansiosos e preocupados. Nós precisamos colocar na nossa vida, na prioridade, aquilo que realmente deve ocupar esse lugar. E por isso a tese de Jesus é a seguinte: mais do que saúde, mais do que roupas, mais do que a vida, mais do que a comida, priorizem de maneira absoluta e inegociável o reino de Deus e a sua justiça. E eu preciso fazer uma pergunta aqui a essa altura do sermão: você está correndo atrás de comida e roupa? Ou você está correndo atrás do reino de Deus e da justiça? O que está enchendo a sua cabeça de preocupação? É o que você vai comer amanhã, semana que vem, o mês que vem? O que está enchendo a sua cabeça de preocupação é se você vai conseguir segurar o seu emprego esse ano? O que está enchendo a sua cabeça de preocupação é se você vai ficar doente ou não daqui tantos anos, e de que você vai ficar doente, quando você vai morrer? O que está enchendo a sua cabeça de preocupação?
O que Jesus está nos convidando a fazer nesse texto é: esvazie a sua mente de todas as preocupações e encha a sua mente de Deus. Isso é um exercício, e é você que tem que fazer. E não espere por um milagre, que esse milagre não acontece. Não adianta você ficar sentado e dizendo: vamos ver se isso acontece mesmo. Não vai acontecer nada. Não adianta você marcar para amanhã e esperar que alguma coisa aconteça amanhã, porque não vai acontecer. Você precisa buscar. Presta atenção no verbo que inicia o texto: buscai. É um exercício espiritual. Você precisa se dedicar a essa busca, priorizá-la. Buscai o reino de Deus. Aí surge a pergunta: o que é buscar o reino de Deus? Um comentarista chamado Hendrickson, ele vai nos ajudar a entender o que é o reino de Deus, escrevendo o seguinte: o reino de Deus indica a realeza dele, o seu governo, a sua soberania e o reconhecimento nos nossos corações de que ele opera na nossa vida, efetuando em nós sua completa salvação. E aí Hendrickson vai dizer que completa salvação são bênçãos espirituais e materiais, a sua constituição, a nossa constituição como igreja e finalmente como universo redimido. Hendrickson diz o seguinte: não fiquem preocupados, a ideia de Jesus aqui no texto agora, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer e vestir, porque vocês têm Deus como rei, Ele é Senhor da vida de vocês, vocês são cidadãos desse reino de Deus. Esse reino de Deus, ele atinge a sua vida, a sua família, a sua igreja, e um dia vai atingir todo o universo com os redimidos. Ou seja, nós, enquanto o mundo está caminhando para a sua autodestruição, nós estamos caminhando para a nossa redenção. Meus amados, nós não somos um povo marcado por pessimismo. O crente não pode ter na sua agenda o pessimismo, porque nós somos o povo da esperança. O que a Bíblia nos ensina e a maneira que ela constrói o pensamento divino é: a nossa vida só tende a melhorar. Amém? Pastor, mas quando eu morrer? Aí pronto, aí vai ficar bom mesmo. Porque aí você vai estar com Cristo. E o apóstolo Paulo falou: é melhor estar lá do que estar aqui, ou não? Gente, é melhor. É incomparavelmente melhor. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Então a nossa vida caminha para um progresso, para um clímax. Nada vai dar errado para o crente. Nada vai dar errado. Porque na palavra de Deus está garantido que o nosso final vai ser um final glorioso. Nós somos mais que vencedores. Eu e você precisamos ter certeza disso. E eu quero te dar uma palavra consoladora. Cada noite que você dorme é um dia que se aproxima. O seu dia se aproxima para encontrar com Cristo. Cada noite que passa é um dia a menos para nós termos esse encontro glorioso com Jesus. Para nós não há tristeza, não há angústia, não há preocupação, porque nós temos a certeza de que a nossa história vai terminar bem. Porque assim como o primeiro mártir da igreja, Estevão, foi apedrejado, e ele viu os céus abrindo, Jesus Cristo ficando de pé para recebê-lo, nós também seremos recepcionados por Jesus Cristo nos céus. Não há derrota para aquele que confia em Jesus. Busque o Senhor de todo o seu coração, porque você é um cidadão do reino dos céus. Você tem um rei que governa sobre tudo e sobre todos. Ele já te deu o presente maior, que é a eternidade. Ele já te deu o presente maior, que é Ele mesmo morrendo numa cruz por você. Não se atormente, não se preocupe achando que Ele não vai cuidar de você nessa crise que o país está enfrentando. Eu pergunto: o que é essa crise diante do Deus que você crê? O que é essa crise diante de Deus? Não é nada. Confie no Senhor. Busque o seu reino. A oração do Pai Nosso, que citamos domingo passado, quando Jesus ensina a orar: seja feita a tua vontade, ali também Jesus nos ensina a orar dizendo o quê? Venha o teu reino. E nós podemos entender o venha o teu reino de algumas formas. A primeira delas é que nós estamos orando para que Jesus volte o quanto antes, mas outra é para que o reinado de Deus aconteça na minha vida hoje. Deus, reine na minha vida hoje.
É um convite que você faz para Deus, à medida que você busca as coisas do reino, para que você experimente aquilo que acontecerá plenamente na eternidade, você experimente o máximo possível hoje. Porque quando nós buscamos o Senhor aqui, o que nós estamos fazendo nada mais é do que experimentando um pouco ou parcialmente daquilo que nós viveremos plenamente na eternidade. Eu tenho que fazer uma segunda pergunta a essa altura do sermão. Será que eu realmente me interesso pelas coisas do reino de Deus? Será que eu realmente anseio, desejo ardentemente pelas coisas desse reino eterno? Ou eu estou tão preocupado, envolvido, atraído, seduzido pelas coisas desse mundo, que eu já nem consigo ter expectativa pela volta de Cristo? Meus irmãos, o mundo, Satanás e a nossa própria carne estão chamando a nossa atenção a todo momento, para que nós não mergulhemos nessa busca por Deus, para que nós não busquemos o reino de Deus. Por isso precisamos de disciplina, precisamos de envolvimento com a palavra, precisamos de vida de oração, precisamos nos envolver com as atividades da igreja, porque quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos vivendo aquilo que viveremos eternamente na comunhão dos irmãos. É uma luta, é uma batalha, e nós precisamos nos preparar dia após dia. Busque viver o reino de Deus aqui na terra. Mas o texto também fala que nós devemos buscar a sua justiça. Um comentarista chamado Carson vai dizer que buscar a sua justiça é buscar viver uma vida de total submissão a Deus, conforme prescrito por Jesus em todo o Sermão do Monte. Esse mundo não absorve os princípios da palavra. Ontem falando para os jovens da nossa igreja, eu disse: nós não temos que ficar assustados com as maluquices, loucuras e aberrações que ouvimos a todo momento que confrontam a palavra de Deus, porque é natural que o mundo pense assim. O mundo não tem compromisso nenhum com as verdades de Deus. O mundo não tem compromisso nenhum com a justiça de Deus. Os princípios morais da Bíblia não se encaixam nos sonhos, desejos e projetos daqueles que não se submetem a essa palavra. O desafio é nós vivermos essa palavra, os princípios que aqui estão, e a justiça que ela coloca como padrão para a qualidade de vida, num mundo tão hostil e num mundo que agride tanto a esses princípios. Nós precisamos nos exercitar diariamente, para continuarmos afirmando a verdade de Deus como verdade para a nossa vida, para continuar afirmando que aquilo que a Bíblia diz ser pecado, aquilo que a Bíblia diz ser contra a vontade de Deus, nós acreditamos que é contra a vontade de Deus. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos capacite na busca por essa justiça. Esses princípios não se submetem a culturas e épocas. Quando viver aqui se torna um fim em si mesmo, nós atestamos o vazio existencial e a insignificância da nossa caminhada. Por isso, meus amados, nós não temos que buscar as coisas desse mundo, porque esse mundo perece, esse mundo passa, esse mundo não tem vida. Nós precisamos, e esse é o convite de Jesus para nós, focarmos na eternidade. C.S. Lewis vai escrever dizendo o seguinte: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. E eu tenho uma terceira pergunta para fazer para você. Quando você acorda e você vai para o seu trabalho, para a sua faculdade, para o seu labor do dia a dia, você pergunta se vai viver focado na eternidade ou nas coisas desse mundo? Porque essa é uma pergunta que temos que fazer diariamente. Eu tenho feito da minha vida uma vida que valoriza as coisas dessa terra ou as coisas do alto? Eu tenho feito da minha vida um instrumento focado no mundo ou nas coisas de Deus? Eu tenho feito da minha vida alguma coisa que repercute apenas aqui, ou tudo que eu faço para a glória do Senhor? Porque a Bíblia vai dizer: quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Quando você vai para os seus exercícios semanais, esses exercícios precisam ser executados, não
para um fim em si mesmo, mas para a glória de Deus. Não importa qual a sua profissão, não importa qual o seu curso de faculdade, não importa qual escola você estuda, tudo o que você faz precisa ser feito para a glória de Deus, porque isso é viver de acordo com a justiça do Senhor. Terceiro e último lugar, priorizar a vida eterna garante o pleno cuidado de Deus. Quais as consequências para aqueles que priorizam o reino de Deus e a sua justiça? O que a Bíblia nos ensina nesse versículo? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu quero perguntar à amada igreja, qual a dificuldade de entendermos todas estas coisas vos serão acrescentadas? Mais especificamente, qual a dificuldade de entendermos o todas? Deus está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus está dizendo, o reino de Deus é a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sendo assim, você pode não ter recebido por não ter priorizado o reino de Deus. Quando nós não priorizamos o reino de Deus, nós deixamos de receber dádivas de Deus. É claro, se o texto está dizendo busque e todas essas coisas vos serão acrescentadas, se eu não busco, eu estou correndo o risco do prejuízo. Então, às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, às vezes nós não recebemos porque nós estamos focando na prioridade errada. E se você tem feito de alguma área da sua vida algo mais importante do que o reino de Deus e a sua justiça, certamente você precisa ir para casa hoje à noite e ter uma conversa com Deus e pedir para que Ele redirecione as suas prioridades. Porque se alguma coisa na nossa vida é mais importante do que o reino de Deus e a sua justiça, nós criamos um ídolo. Nós criamos algo que tem mais importância do que Deus em nosso coração, e esse ídolo precisa cair. E meus irmãos, para um ídolo cair, nós precisamos admitir que ele existe. Enquanto negamos a existência dele, nós vamos adulá-lo, nós vamos tratá-lo como sendo da família. Para você derrubar um ídolo, você precisa identificá-lo, e você precisa ter uma aversão a ele, e você precisa pedir ao Espírito Santo para que te ajude o processo de santificação, purificação com a queda desse ídolo. Por isso, muitas vezes nós não recebemos, porque nós não temos priorizado o reino de Deus. Você pode ter recebido e não ter reconhecido, ingratidão. Às vezes somos ansiosos porque não reconhecemos o cuidado de Deus ao longo da história. Preste atenção nos seus anos de vida. Se você tem 12 anos, 15, 30, 50, 60, 70, 80, pega o registro da sua história de vida e se pergunte, como Deus cuidou de mim até aqui? Porque quando nós percebemos o cuidado de Deus ao longo da nossa vida, meus irmãos, nós não teremos o que temer com o futuro, porque se Ele cuidou até aqui, Ele há de cuidar de nós todos os dias, como o próprio Jesus prometeu. Por isso, muito cuidado para você não ser ingrato e nem ansioso, preocupado, porque Ele tem cuidado de vós. Agora, se você está priorizando o reino de Deus e está ciente de que recebe muito mais, aliás, se você prioriza o reino de Deus, você está ciente de que recebe muito mais do que merece. Uma quarta pergunta é, se você quer saber se você prioriza o reino de Deus e a sua justiça, seu coração veio para cá hoje à noite grato, porque você sabe que Deus tem abençoado você muito mais do que você merece. A pessoa que busca o reino de Deus e a justiça, ela tem uma perspectiva correta da graça de Deus. Ela sabe que ela merecia a morte, ela merecia o inferno, ela merecia as trevas, mas ela está na luz, ela está na vida, ela tem irmãos de fé, ela não caminha sozinha, ela tem uma alegria que jorra no seu interior, que ela sabe de onde vem, e por isso ela transborda de amor, transborda de uma satisfação no viver e na caminhada. Quando o texto diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, do que o texto está tratando? O texto está tratando da saúde, da comida, da roupa e da vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você vai ser cuidado na sua saúde, no seu alimento,
na sua vestimenta e no seu viver. A Bíblia enfatiza a permanente presença de Deus abençoando o seu povo. Nós vamos receber o cuidado de Deus, um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, afirma o apóstolo Paulo no capítulo 3, versículo 20 de Efésios. Nós receberemos o cuidado daquele que nos amou ao ponto de entregar o seu único filho. Também o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o único filho, Ele não vai dar para você tudo aquilo que você precisa. Aqueles que priorizam o reino de Deus e a sua justiça receberão a proteção do Senhor, como nos ensina o livro de Salmos, capítulo 41, verso 2. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. O projeto de Deus para nós é que tenhamos os nossos corações cheios da alegria que vem dele. E eu quero concluir esse sermão. Se a sua vida fosse um grande álbum de fotos, quais fotos estariam nítidas por terem sido focadas no reino de Deus e na justiça? Se a sua vida fosse um grande álbum de fotos, quais as fotos estariam embaçadas? Porque você se perdeu, priorizando coisas que você não deveria priorizar nesse mundo. A vontade de Deus é que o priorizemos, a vontade de Deus é que priorizemos o seu reino e creiamos que uma vez que fizermos isso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas e nós seremos pessoas satisfeitas em Deus, alegres, porque temos a certeza de que temos um Pai que cuida de nós, porque à medida que nós o buscamos, nós o conhecemos. E à medida que nós o conhecemos, a nossa confiança aumenta. E à medida que a nossa confiança aumenta, o nosso coração descansa. E à medida que o nosso coração descansa, nós não vivemos ansiosos. E à medida que nós não vivemos ansiosos, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma vida marcada pela prioridade que Cristo estabeleceu, a busca pelo seu reino e pela sua justiça. Amém? Que Ele nos abençoe. Quero convidar você para um momento de reflexão. Curve a sua cabeça. Pensa um pouquinho nas prioridades da sua vida. Pense um pouquinho nas fotografias que você tem tirado. As fotos estão nítidas ou desfocadas? Se você tem priorizado Deus, se você tem priorizado a justiça do Senhor, você terá fotos belíssimas no seu álbum. Mas se você tem priorizado outras coisas, se você tem se preocupado com comida, com roupa, com a própria vida, com a saúde, com coisas secundárias, talvez as suas fotos estejam embaçadas. Sua vida está embaçada, desfocada. Ou a sua vida está nítida, clara, linda, como uma foto bem focada. Querido Deus, aqui estamos nós. Abrimos os nossos corações diante do Senhor, abrimos os nossos álbuns, e a pergunta que fazemos é: o quanto estamos distante do Teu reino e da Tua justiça? E o clamor que vem ao nosso coração é para que o Senhor nos ajude a voltar para o foco. Que o Senhor nos ajude a priorizar aquilo que o Teu Filho estabeleceu, que é uma vida marcada pelo Teu reinado, uma vida marcada pelos Teus princípios,
de amor à Tua palavra, de alegria na oração. Uma vida onde nos envolvemos com os valores eternos, mais do que com as questões terrenas. Às vezes, Deus, estamos tão mergulhados nas coisas deste mundo que não conseguimos vislumbrar a riqueza da eternidade. Tem misericórdia de nós. Transforme o nosso coração, redirecione os nossos valores, nos ajude a focar em Ti, ó Deus, prioridade absoluta do nosso coração. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.